A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegamos agora, então, à nossa última aula. E aí, como é a última aula, é um treinamento para líderes. Eu quero falar com você sobre os compromissos de um líder de célula. O líder de uma célula é um pastor de pequeno rebanho. Espera-se, então, que seja um bom pastor. E o que seria um bom pastor? É uma pessoa que é referência para suas ovelhas, que alimenta suas ovelhas, que desafia suas ovelhas, que guia suas ovelhas e que conhece e chama as ovelhas pelo nome. E aí vamos pensar então, quais são os riscos de um grupo de ovelhas sem pastor ou com um pastor descuidado? Em João 10, de 11 a 14, Jesus diz ser o bom pastor, cuja grande característica é dar a vida pelas ovelhas. Ele faz uma distinção entre bom pastor e o assalariado ou mercenário, aquele que trabalha no cuidado das ovelhas em troca de pagamento. Como o assalariado não é dono das ovelhas, quando surge um perigo, ele abandona e ele foge, deixa essas ovelhas vulneráveis. Ele não se importa com elas, né? Ele cuida delas apenas para receber o seu saldo no final do mês, né? Então, o compromisso é a palavra que diferencia o pastor de assalariado. O pastor é um comprometido. O assalariado, ele está só envolvido. E aí, trata-se da mesma diferença da participação de um porco e uma galinha no omelete. Oi? É isso mesmo. Um fornece o bacon, ou seja, dá a própria vida, e o outro dá só os ovos e segue em frente. Então, João 21, de 15 a 17, também nos diz que Jesus chama Pedro por 3 vezes para cuidar das ovelhas suas. Esse trabalho seria uma demonstração do amor do apóstolo pelo mestre. Enquanto discípulo de Jesus, você e eu também somos chamados a cuidar das ovelhas do Senhor, demonstrando assim amor por Ele. Cuidar das ovelhas de Jesus é o que um líder de célula faz. E nesse trabalho, nós podemos agir como bom pastor ou como assalariado. Ser comprometido ou apenas envolvido. E aí, o desafio que eu te faço hoje, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Ser comprometido ou apenas envolvido? E aí, eu queria pensar com você, enquanto um futuro líder de célula que está fazendo esse curso, eu espero que você seja uma pessoa comprometida, né? Primeiramente com o bom pastor, Jesus Cristo. E aí, a partir desse compromisso, nós vamos ter 4 direções como líder de células. Um compromisso com Deus, com a igreja, com o supervisor e com a célula. Vamos lá, compromisso com Deus. O compromisso com Deus é o primeiro de um líder de célula. Afinal, foi Jesus quem chamou você para cuidar das suas ovelhas. Acima de tudo, uma pessoa é um líder de célula porque ama a Deus e obedece às suas ordens. Os compromissos de um líder com Deus são cuidar das suas ovelhas como um bom pastor dando a vida por elas. Crescer no conhecimento de Deus, através da leitura da Bíblia, da oração, do jejum, da leitura de bons livros e de amizade cristãs, de viver em santidade, tratando os seus pecados, ter uma vida equilibrada, tendo tempo para si, para sua família. Compromisso com a igreja. O compromisso com a igreja é o segundo requisito de um líder de célula. Foi Deus quem chamou e é na igreja, através também dos pastores que Deus colocou, que nós recebemos autoridade para liderar. É a imposição de mãos, é os compromissos que nós assumimos como líder. Então, ser leal à liderança da igreja, à sua visão, zelar pelo nome da igreja através do nosso testemunho, participar de pelo menos um dos cultos semanais, ser dizimista, realizar a reunião de célula semanalmente, conforme estabelecido, ministrar a lição fornecida pela igreja, orar pela igreja. E aí, vamos pensar no compromisso com o supervisor. Como assim? Segundo Joel Comiskey, em países de fala inglesa, as igrejas em célula têm usado o termo coach, né, para designar os seus supervisores. E esse termo é usado não só por técnicos de futebol, aí, de esporte, que está super na moda agora, né, os coachings da vida, mas em ambos os casos, aí, seja no esporte, nas orientações profissionais,
O fato é que esse supervisor, então, é alguém que vai levar você a assumir a responsabilidade em melhorar o seu desempenho. Garantir que você chegue à vitória e que isso seja viável. Então, o supervisor é o líder do líder em célula. No nosso método presbiteriano de governo, o supervisor, nesse momento, vai ser o pastor, a pastora, que está ali, então, começando esse trabalho, convidando você para ser líder de célula. Num outro momento, isso crescendo e tomando outras proporções, aí a gente vai ter um outro momento para trabalhar isso melhor, de uma forma melhor. Então, vamos pensar nos compromissos do líder de célula com o pastor e com a pastora. É submeter-se à sua liderança, prestar conta da sua vida, prestar conta da sua célula, participar com o pastor, estar com o pastor e com a pastora a cada 15 dias, sendo discipulados, conversando, manter os dados da sua célula atualizados. O pastor perguntou, tá aqui, não, quantas pessoas tinha, como é que foi a reunião? Liderar a sua célula com excelência, de modo que seja saudável, cresça e se multiplique. E ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora, nós precisamos de oração. O compromisso com a célula. Enquanto bom pastor, o líder é alguém comprometido com a sua célula. Então, alguém que se importa, que tem a disposição de dar a vida por elas. O compromisso de um líder com a célula são ser um bom pastor, com todas as suas implicações. Praticar os hábitos que a gente falou lá nas aulas passadas, os 8 hábitos de um líder de célula eficaz, os seus desdobramentos, sonhar em liderar uma célula saudável, uma célula que cresça, que multiplique, orar diariamente para as pessoas dessa célula, as pessoas que Deus te chamou para esse momento, convidar pessoas novas para a reunião de célula, contatar regularmente essas pessoas, se preparar para a reunião de célula, mentorear novos líderes, planejar atividades de comunhão e crescer, buscar crescer espiritualmente. Esse treinamento, ele foi desenvolvido, como eu falei, em base num treinamento que foi cedido para nós de forma gentil, pelo reverendo Tiago Nogueira. Eu espero que ele abençoe a sua vida, que você esteja nesse momento aí com o coração ardendo para botar a mão no arado, para a gente sonhar a igreja junto, para a gente botar esses pequenos grupos e essas células para rodarem, para acontecerem. Se você viu esse treinamento, participou, mas nesse momento, Gisele, eu não sei se eu estou apto, mas eu quero abrir a minha casa, eu quero ser um anfitrião. Manifeste essa vontade, vamos começar um trabalho na sua casa. 2, 3 pessoas, enfim, começa assim, começa pequeno, devagarinho Deus vai mandando, Deus vai trazendo e nós vamos sonhando a igreja. Que através desse trabalho, desse treinamento, Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, de Ibaté, em São Carlos, que Deus nos capacite, que Deus nos direcione. Eu gostaria de orar por você para encerrar esse treinamento. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor até aqui nos manteve firmes, fortes. Pedimos que o Senhor nos mantenha constantes no trabalho da Tua obra, que nós tenhamos, ó Pai, um coração apaixonado por pessoas, que nós estejamos aptos, ó Deus, a colher a colheita que o Senhor tem para Araraquara, para Ibaté e para São Carlos. Fortalece-nos, Pai, nos dê visão, nos dê entendimento. Nós agradecemos e que nós possamos espalhar, ó Deus, a Tua palavra pelas nossas cidades. Abençoa cada um que participou desse curso, seja nesse momento presente ou no momento futuro que esteja visualizando esse curso, alguém que está se preparando para assumir uma nova célula e que está aqui assistindo esse curso. Fortalece essa pessoa, dê a essa pessoa visão, direção, coragem. Seja conosco, Pai, que nós sejamos uma igreja corajosa. Fortalece-nos, ó Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E eu espero que você tenha boas notícias em breve. Que a sua vida seja vitoriosa, que a sua célula seja vitoriosa e que a nossa igreja seja vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus.
Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir.